Prontinho, pessoal. Retomamos então com controle novo. E aí agora a gente vai dar segmento para o nosso terceiro painel. Então, meu nome é Marina, sou do Comitê de Nutrição. E a nossa primeira fala é da doutora Ana Laura Bordilhão. Ela é nutricionista, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, mestre em Oncologia pelo Hospital de Câncer de Barretos, tem experiência em Nutrição Oncológica Hospitalar, em Cuidados Paliativos de Câncer e idealizadora do projeto Cozinha contra o Câncer, Onconuts. A fala dela, né, é sobre o panorama brasileiro, sobre toxicidade ambiental e o sistema alimentar, os impactos à saúde humana. Por favor, Ana. Será que dá para colocar aqui essa água? Ah, aqui embaixo. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje. Quero, antes de mais nada, agradecer toda a organização do evento, em especial a nutricionista Bianca Manzoli, por quem eu tenho profunda admiração e é a grande responsável pela minha presença aqui hoje. Quero também agradecer a oportunidade de dividir a mesa com duas nutricionistas tão competentes. E para falar um pouquinho sobre essa temática, eu quero contar para vocês que, ao elaborar essa palestra, houveram duas perguntas, dois questionamentos que me acompanharam. E eu quero compartilhar com vocês esses questionamentos que foram: o que é dieta saudável e o que é uma alimentação preventiva de câncer de fato. Peço que por alguns instantes vocês reflitam sobre essas questões, para que ao final da palestra nós possamos retomar essas perguntas e conseguir juntos traçarmos um olhar um pouco mais amplo sobre essa temática. Quando a gente pensa em toxicidade ambiental e sistema alimentar, é muito claro para nós que somos da área da saúde, para aqueles que são da área da saúde, que desde o produtor, desde a matéria-prima básica até o consumidor final, o alimento passa por uma série de processos e esses processos são passíveis de que a gente tenha aí uma soma de toxicidade ambiental. Quando a gente pensa na matéria-prima inicial, a gente pode ter uma contaminação fúngica, micotoxinas, a gente pode ter uma contaminação por agrotóxicos e assim por diante em todos os processos. Mas quando a gente olha lá para o final, para o consumidor final, a pergunta sempre é se de fato aquele alimento ele é saudável pelo valor nutricional dele. Então esse é sempre o questionamento que nos vem à mente. Mas na verdade, quando a gente entende que todos esses processos são passíveis de somar toxicidade ambiental, a gente também passa a entender o quanto esse alimento é suscetível de soma. Aqui hoje eu não vou conseguir explorar todos esses processos e todas essas somas que a gente poderia ter. Mas eu vou explorar um pouquinho sobre a questão dos agrotóxicos. Justamente porque eu considero que os agrotóxicos são um ambiente primário, onde a gente consegue garantir uma segurança alimentar, desde a matéria-prima inicial até o consumidor final. Pensando em agrotóxicos, qual que é o cenário brasileiro? Em relação ao mundo, a gente tem um consumo no Brasil de 500 mil toneladas por ano. Isso equivale a uma média per capita de 7 litros, então eu coloquei aí na imagem 3 garrafas de refrigerante para mostrar para vocês que isso equivaleria a... Opa, deu um trava-língua aqui. A 6 litros, então a gente tem um consumo ainda maior do que esse por pessoa e a gente está entre os 3, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre os 3 maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Bom, quando a gente pensa nessa questão do consumo direto do agrotóxico, existe um fator que ainda a gente consegue ter uma noção um pouquinho maior da proporção dessa exposição, que é a questão do consumo da água. Uma vez que o agrotóxico contamina o solo e o solo, por sua vez, vai levar, através de lençóis freáticos, à contaminação da nossa água. Então, esse foi um estudo que foi feito pela Ciságua entre o ano de 2014 e 2017. Eles aferiram, na verdade, a quantidade de 27 agrotóxicos em água potável pública, e esse estudo foi feito para o Brasil todo. O que eles tiveram como resultado? Eles encontraram um dos 27 agrotóxicos presentes em uma em cada 4 cidades brasileiras, ou seja, uma distribuição muito grande, mas é pelo menos, tá, gente? É importante citar isso, pelo menos um dos 27 agrotóxicos. Então, dependendo da cidade, do estado, a gente teve uma contaminação muito forte dessa água potável.
Desses 27 agrotóxicos, 16 eram supostamente carcinogênicos e 11 eram de fato carcinogênicos ou potencialmente carcinogênicos. A partir desse dado, em especial, um estudo recentemente publicado, agora em 2022, eles utilizaram os 11 agrotóxicos que são de fato carcinogênicos e verificaram uma correlação no estado do Paraná com esses 11 agrotóxicos com casos de câncer no mesmo período. De acordo com esses cálculos que eles fizeram, eles tiveram algumas estimativas de câncer induzido por agrotóxico, nesse caso, através do consumo da água. E eles chegaram à forte conclusão que existe uma forte correlação atribuível ao encontro do glifosato e o diuron com casos de câncer de mama na água do Paraná. Coincidentemente, nesse mesmo período, o estado do Paraná registrou 25% acima de taxas em relação ao câncer de mama, taxas nacionais em relação ao câncer de mama. E um outro dado muito interessante do estudo é que 97% dos municípios do Paraná tiveram uma soma de todos os agrotóxicos acima dos limites da União Europeia, e isso foi bem característico, já que atingiram aproximadamente 190 partes por bilhão, enquanto a União Europeia recomenda menos do que 0,5 partes por bilhão. A gente tem um estudo, que é o PARA, né, que ele verifica então, os resíduos de agrotóxicos em alguns alimentos, e o último PARA que a gente tem publicado aí, foi referente ao ciclo de 2017 e 2018. Eles fizeram uma avaliação de 4.600 amostras que eram distribuídas no Brasil todo, mas, na verdade, é importante eu ressaltar para vocês que o estado do Paraná, por exemplo, não faz parte do PARA desde o ano de 2016. Então, muito provavelmente, esses dados ainda estão aquém do que a gente poderia ter encontrado. Essas 4.600, aproximadamente 4.600 amostras, eram derivadas de 14 alimentos de origem vegetal, e eles mediram, então, a presença de 270 agrotóxicos nesses alimentos. Então, eles encontraram 77% das amostras satisfatórias e 23% insatisfatórias. Esses 23% que eram insatisfatórias equivaliam a 113 agrotóxicos. Eu sei que deve estar difícil para vocês visualizarem a imagem aí e verem todos os nomes de agrotóxicos, mas em amarelo vocês conseguem ver os agrotóxicos que estavam presentes em culturas que não são permitidas. E em vermelho, rosinha, vocês conseguem ver os agrotóxicos que estavam presentes em culturas que são permitidas, porém em quantidades acima do limite. E aí eu quero destacar para vocês um agrotóxico em especial, que é o carbendazim. Na verdade, ele é um fungicida, então a função dele é matar fungos, que recentemente ele foi avaliado pela Anvisa, e de acordo com a avaliação da Anvisa, isso está disponível no site da... Isso está disponível no site da Anvisa, isso foi no dia 8 de agosto, mês passado. De acordo com essa avaliação do site da Anvisa, disponível no site da Anvisa, eles concordam, né, que o agrotóxico é presumidamente mutagênico para células germinativas humanas, é carcinogênico para o humano e tóxicos para a reprodução em humanos. Ainda de acordo com a Anvisa, não é possível estabelecer um limiar seguro para o consumo para o uso de carbendazim, e por conta disso a Anvisa estipulou que em um ano fosse fosse utilizado os estoques do carbendazim, e a partir disso ele fosse banido do Brasil. 10 dias depois, na Câmara dos Deputados, houve então a entrada de um projeto de lei com a intenção de anular a decisão da Anvisa, e esse projeto ainda está em tramitação. O que a gente espera, como profissionais da área da saúde, obviamente, é que a agência que avalia a questão referente à saúde, como a Anvisa, tenha a sua decisão respeitada, né? Que esse processo não evolua, que esse projeto não evolua. Mas falando então sobre o carbendazim, que eu resolvi trazer um pouquinho mais para o micro, para vocês terem uma noção de proporção a tudo que a gente se expõe, recentemente, o ano passado, o IDEC fez uma pesquisa independente. O IDEC é um Instituto de Defesa do Consumidor, e ele encontrou na bisnaguinha Seven Boys a presença de carbendazim, esse mesmo que eu recentemente falei para vocês, que é um fungicida considerado mutagênico. O que é mais chocante dessa informação é que a bisnaguinha Seven Boys ela tem uma publicidade totalmente direcionada a crianças. Então, além disso, foi encontrado também, né, um coquetel de agrotóxicos aí. Como vocês veem, é um alimento ultraprocessado, e ainda assim a gente tem aí um encontro de glifosato, de glufosinato, e a gente tem mais 5 agrotóxicos, além da piperilona,
que é o butóxico de piperilona, que na verdade não é um agrotóxico, mas ele é considerado um potencializador dos efeitos do agrotóxico no alimento. Além da bisnaguinha Seven Boys, também foi encontrado em um alimento que a gente tem também essa propaganda de saudável, né, que é, na verdade, os cereais matinais da Nesfit. E aí vem a minha pergunta. Quem sentirá de fato os impactos em relação a essa exposição? E a resposta dessa pergunta é muito óbvia, todos nós. E quando eu digo todos nós, é todos nós mesmo, inclusive eu ou alguém mais aqui que possa preferir consumir só orgânicos. Então é muito comum a gente achar que porque a gente consome orgânicos, de certa forma, a gente não faz parte do problema, mas a gente faz parte do problema. De fato, consumir orgânicos é bom e eu incentivo isso para as pessoas porque a gente tem, sim, informações robustas que nos dizem que isso diminui a nossa exposição em relação aos agrotóxicos. Mas quando a gente pensa que a contaminação por agrotóxicos, ela se dá através de processos de biomagnificação e bioacumulação, a gente realmente não tem como fugir desse tipo de contaminação. Então, aqui na imagem, eu exemplifico para vocês que ao longo do tempo, nós, animais, vamos acumulando no tecido adiposo essas toxinas ambientais que nós somos expostos. Grande parte dessas toxinas, incluindo os agrotóxicos, são lipofílicos, ou seja, eles têm uma atração pelo tecido gorduroso. Então, por isso que ao longo do tempo, nós vamos somando exposições tóxicas. E da mesma forma, nós também fazemos processos de biomagnificação. O que isso quer dizer? Na prática, nós estamos na ponta da cadeia alimentar, ali como aquela baleia. Então, a contaminação ambiental, ela contamina primeiro os mares e vai contaminar diretamente os plânctons, que vão ser consumidos por peixinhos, que são consumidos por peixes maiores. E a baleia que está na ponta, ela vai fazer um processo de bioacumulação, por ser maior e ter mais tecido adiposo, mas também um processo de biomagnificação. E aí eu pergunto para vocês, mas quem é mais vulnerável a tudo isso? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, crianças, lactentes e o feto, justamente pela questão de que muitas dessas toxinas ambientais são passadas através da placenta, elas rompem a barreira placentária e, além disso, a gente tem a questão do leite materno. Então, o leite materno, ele é rico em gordura e, consequentemente, a gente tem aí a liberação de uma série de toxinas ambientais, incluindo resíduos de agrotóxicos e agrotóxicos. Bom, além disso, indivíduos que somam exposições. Por exemplo, indivíduos que trabalham no campo, que têm a exposição ocupacional já ao agrotóxico, e também indivíduos que estão à margem social, que eu acredito que mais à frente a doutora Simone vai explorar um pouquinho. Como eu sempre digo, se a gente tem fome, a gente simplesmente come o que tem. A gente não vai pensar se a cadeia alimentar foi de fato, se o sistema alimentar foi de fato feito de forma adequada, se não houve rompimento da cadeia fria, se esse alimento está dentro do prazo de validade, se houve alguma questão em relação à embalagem. Então, quando a gente está com fome, a gente simplesmente come. Então, por isso, essas pessoas acabam sendo também mais suscetíveis a esse tipo de exposição. Além disso, indivíduos que carregam alguma variação genética em genes envolvidos com reparo e com a eliminação de xenobióticos, que eliminam toxinas, as nossas toxinas. Se houver algum tipo de polimorfismo nesses genes, consequentemente, esses indivíduos também vão ser mais suscetíveis. Eu deixo aqui uma pergunta que eu considero muito importante, se os sobreviventes de câncer não estariam nesse grupo. A gente não tem nenhum artigo ainda abordando exatamente essa temática, mas uma vez que a gente pensa que as pessoas que passaram pelo tratamento também receberam uma alta carga tóxica necessária, muitas vezes, né, se passam por um tratamento quimioterápico, elas, de certa forma, somam exposições tóxicas. E o mais interessante disso tudo, que eu tenho do ponto de vista científico, obviamente, que eu tenho para trazer para vocês, né, do ponto de vista de consumidora, não é muito interessante, é que além da questão do efeito direto dos agrotóxicos, de serem mutagênicos, de serem potencialmente carcinogênicos, a gente tem uma questão dos agrotóxicos que está relacionada a efeitos indiretos. Ou seja, a gente já tem informações claras de que o microbioma intestinal é influenciado em questão de biodiversidade pela frequência de consumo e quantidade de agrotóxicos que nós entramos em contato. De certa forma, é como se o agrotóxico fosse capaz de induzir a desbiose, a alteração da microbiota intestinal, e isso, consequentemente, leva a uma série de doenças crônicas, incluindo o câncer.
Por um outro lado, existe uma outra questão. Uma microbiota intestinal em desequilíbrio, um indivíduo já desbiótico, ele vai ter uma maior chance de formar substâncias tóxicas a partir do agrotóxico, ou seja, ele vai fazer a partir do agrotóxico alguns metabólitos de agrotóxicos ainda mais nocivos, ou seja, é uma bola de neve. Ainda falando sobre efeitos indiretos, uma questão que eu considero muito importante, esse artigo é um artigo de revisão que saiu recentemente, que eu gosto muito dele, porque ele traz de forma clara que os agrotóxicos não só são mutagênicos, mas eles alteram a expressão dos nossos genes. O que isso quer dizer? Eles fazem uma alteração da informação genética, né? E essa alteração ela pode ser feita, ser transferida, tanto meiótica e mitoticamente para as nossas células, fazendo um processo que nós chamamos de intergeracional. Eu consigo apontar aqui? Desculpa, gente, só um segundo. Eu consigo apontar? Aqui, ótimo, desculpa, gente. Então, a gente pode ter um processo intergeracional, onde eu tenho, na verdade, essa transmissão para as minhas células dessas alterações epigenéticas, e, inclusive, para a minha próxima gestação, se caso esse tipo de exposição foi feito durante a gestação para a mãe, então, na minha próxima gestação, mas eu também tenho efeitos do agrotóxico que são chamados de transgeracional. Ou seja, o que isso quer dizer? Que isso pode ser transmitido para outras gerações sem que eu mantenho aí essa exposição, ou seja, indivíduos que não se expuseram, que são meus netos, e o agrotóxico já foi banido, eles ainda assim podem ter uma alteração que permaneça e seja transmitida de forma epigenética. E aí, então, eu repito a pergunta para vocês que eu fiz do início. O que é, de fato, uma alimentação saudável e o que é uma alimentação preventiva de câncer? Dá para ver que a gente tem aí duas questões que incomodam de verdade, né, para nós como profissionais da saúde, talvez para que a gente possa explorar um pouco mais em relação a isso, estudar um pouco mais em relação a isso. Eu não terei tempo de falar sobre isso aqui nessa aula, mas já existem inúmeros estudos mostrando a capacidade de utilizarmos de técnicas dietéticas, de formas de preparo do alimento, onde a gente consegue expoliar grande parte desse tipo de contaminação. Obviamente que não é a forma que a gente quer buscar como resolução, né? A gente tem ainda um papel aí de como classe, buscar para redução do uso desses agrotóxicos, e eu acredito profundamente que o nosso papel começa quando a gente entender que o que a gente tem para fazer é divulgar essa informação. Não basta a gente conhecer. Uma vez que a gente divulga essa informação, as pessoas passam a ter mais conhecimento, e a educação é grande parte responsável para que a gente force um comportamento diferencial da indústria. Nós, como consumidores, a partir do nosso conhecimento, forçamos as mudanças no mercado. Então, forçamos mais transparência no processo do sistema alimentar como um todo, e também forçamos para que o lobby em relação aos agrotóxicos não seja superior às decisões, como, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, da Anvisa. Eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade de falar um pouco sobre essa temática, que de fato é algo que eu me encanto muito em estudar. Essa aqui é uma foto minha com dois dos meus filhos, a terceira está aqui no congresso, e essa foto faz parte de um projeto chamado Cozinha contra o Câncer, onde nas minhas redes sociais eu trago algumas receitas para pessoas com o objetivo de prevenção e tratamento do câncer. E eu não só exploro essa questão, mas eu também exploro técnicas com o objetivo de expoliar essa toxicidade ambiental. Aqui estão os meus contatos e agradeço a todos. Muito obrigada, Ana. Foi excelente a sua fala, e já fica aqui o nosso papel de disseminar todas essas informações. E convido agora a nutricionista Simone Kikuchi. Ela é nutricionista, coordenadora do Grupo Nutrionco, especialista em nutrição oncológica pela SBNO, especialista em nutrição clínica pelo Hospital Albert Einstein, especialista em preceptoria com aprimoramento em processos educacionais para adultos pelo Hospital Sírio-Libanês. E a fala dela é sobre desigualdade social e o acesso à alimentação, consequências futuras à saúde da população. Por favor, Simone. Alguém está me ouvindo?
ficar um pouquinho longe. Eu tenho dificuldade de ficar parada, gente, por isso que eu peguei o microfone que dá para sair andando, tá? Bom, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no TJ, porque eu vejo amigas muito queridas, né, que são da comissão, amigas que eu conheço às vezes à distância, a Ilana, aqui a Ana, e eu revejo gente também que, né, eu quero ver e não conheço ao vivo. Então, muito bom estar com vocês. Olha o tema que me deram, né? Bianca é fogo, né? Desigualdade social e acesso à alimentação, consequências futuras à saúde da população. Eu falo muito sobre oncologia, né? Então, quando a gente fala sobre desigualdade social, de alguma forma isso está muito ligado. A gente mora num país de muitas desigualdades, então quando a gente fala sobre isso, tem total ligação com a oncologia. Vamos ver se eu sei mexer nisso aqui, hein? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Não sei se vocês sabiam desses dados que eu vou trazer. Eu, particularmente, fiquei assim, bastante assustada, né? Eu acompanho algumas coisas, mas o meu ambiente, como vocês sabem, né? Eu trabalho hoje em um hospital que é privado, então eu não, esse contato com a desigualdade eu tenho mais na minha vida pessoal. Na vida profissional a gente não tem uma dificuldade de acesso a um suplemento, de acesso a uma alimentação. Se eu passo um plano alimentar, ele vai seguir a risca para ele conseguir comprar no mercado que eu sugiro. Ele compra o produto que eu gostaria que ele utilizasse, né? Ele não tem que fazer grandes mudanças no orçamento dele para conseguir atender uma demanda que a doença dele está trazendo. Então a gente tem aqui uma pesquisa, né, gente? A PNAD de 2013, que ela registrou, né, o melhor nível de segurança alimentar em 2013 de 77,4%. Depois disso, veio a pesquisa de orçamento familiar, 2017-18, que revelou que essa situação ela diminuiu, né, para 63,3%. Ah, Simone, caiu pouco, né, 14 pontos. Vamos ver o que significa esses 14 pontos depois. E com isso, a gente vê que 36,7% de toda essa população já sofria algum risco de insegurança alimentar. Para vocês, eu acho que é bem bacana quem... Opa, me empolguei aqui, hein? Deixa eu voltar. Estou voltando, gente? Voltei. Para quem gosta de saúde pública, de ter uma noção melhor sobre esses números, vale muito a pena baixar esse documento aqui, tá, da Unicef, da WHO, que ele traz a complexidade do acesso à alimentação. Nem eu enxergo aqui, né, gente? Então, ó, vocês veem aqui, ó, que de fato o acesso a uma alimentação saudável, né, ela é influenciada por diversos fatores, desde a parte fiscal, desde os incentivos de preço, outros sistemas de acesso de agricultura e alimentação, além disso toda a parte de cadeia alimentar, né, gente, o consumo que o consumidor ele acaba conseguindo consumir, e tudo isso afeta de fato o custo de uma dieta tida como saudável. E aí, o que a gente tem de fato quando a gente fala sobre aquela queda de 14 pontos, né? A gente vê que, de acordo com a ONU, em 2022, 56,5 milhões de pessoas passam fome, tá? Enquanto 268 milhões sofrem com insegurança alimentar no mundo. Então, isso tem total relação com o nosso meio, que é a oncologia, né? Porque você vai ter que mudar a alimentação dele, ou para prevenção, ou para tratamento, numa população que sofre ou com fome, ou com o medo de não ter alimento na mesa. Isso eu falo de alimento. Imagina de um suplemento alimentar, de uma dieta integral. Como que é esse acesso, né? E aí a gente tem alguns níveis de segurança alimentar. Tem o nível leve, que quando você tem um receio de passar fome no futuro próximo, eu não sei se eu vou conseguir ter uma refeição daqui 2 semanas. A moderada, quando você já tem uma restrição na quantidade de comida para a sua família, você vai começar a diminuir. Eu vou colocar meio pedaço, vou dividir entre os 2 filhos. Eu não como, as crianças comem. E grave, quando há falta de alimento na mesa de fato. Eita. Vocês conheciam o EBIA? O EBIA é uma escala brasileira de insegurança alimentar. Ela tem aqui 14 perguntinhas, né, que vocês conseguem enxergar daí? Conseguem, né? Vou ler algumas só para vocês terem uma noção. Nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram preocupação de que os alimentos acabassem antes de poder comprar ou receber mais comida? Imagina uma população como o Brasil, né? Vocês não têm que ir muito longe. A gente vai para a periferia de São Paulo, você já acha isso. Uma outra pergunta aleatória aqui, ó. Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos de idade alguma vez não comeu quantidade suficiente de comida porque não havia dinheiro para comprar comida? A gente veio de uma pandemia, né, gente? Quantas pessoas não passaram por essa situação? Não é porque a minha população não sofre por isso, não é porque no meu meio eu não sinto, que a gente tem que fechar os olhos. Muito pelo contrário, nosso papel como nutricionista é ter uma noção de como está a saúde alimentar e o acesso à alimentação dos nossos pacientes em geral. A gente não trata só um paciente, a gente trata uma população. E aí a gente tem aqui, ó,
que 57,8% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum nível. Ou seja, mais de metade da nossa população aqui tem algum nível de insegurança alimentar. Imagina que esse auditório cheio, um pouco mais da metade já estava em risco. 4 em 10 domicílios conseguem garantir o acesso ao plano de alimentação, o outro 6 não. Então é muita coisa, gente. Não dá pra gente fechar os olhos em relação a isso, né? Alguns já passam fome e outros não sabem se vão ter comida para a próxima refeição. E aqui eu trago para vocês essa imagem que é bem bacana, porque ela mostra o Brasil, né, como um todo, a parte urbana e a parte rural. Vocês veem que não tem grandes modificações, né? Um pouquinho mais de insegurança alimentar grave na parte rural, aí uns 3 pontos a mais, e a insegurança alimentar é maior na rede urbana. Mas, de qualquer maneira, são 125,2 milhões de pessoas em insegurança alimentar e mais de 33 em situação de fome. E o que dizem os dados? A fome dobrou em família com crianças menores de 10 anos. Por quê, né? Porque... Ai, desculpa, eu de costa até você, Má. Por quê, né? Essas crianças, elas contam como uma boca a mais para comer, mas uma renda a menos para trazer dinheiro para casa. Então, o pai, a mãe, o tio, a avó, o irmão têm que se mobilizar para trazer dinheiro e alimentar mais uma boca. A fome em 22,3% de domicílios responsáveis com baixa escolaridade, né? 4 anos ou menos de estudo. Em 2020, isso era de 14,9%. E a gente sabe que o acesso à educação é tão difícil quanto o acesso à alimentação, né? Tem muita criança que vai para a escola só para comer, não vai nem para estudar, né? Cerca de metade das famílias, que deixaram de comprar alimentos, elas começaram a reduzir o quê? Arroz, feijão, vegetais e frutas. Guardem essa informação, tá? Arroz, feijão, vegetais e frutas. Em insegurança alimentar moderada ou grave. Já as famílias que deixaram de comprar carnes, já estavam há 3 meses já fazendo isso, tá bom? E já passavam fome. Então, enfim, sem comprar fruta, 64%, sem vegetais, 63,6%. Essa informação é importante para a gente quando a gente fala sobre população e a consequência. Vocês já leram a PNAM? Lendo assim com gosto, né? É uma política que vale a pena a gente ler, apesar da gente, ela é muito bem escrita, ela não trata cuidados específicos, por exemplo, oncologia, idoso, mas ela vem para garantir alimentação para a nossa população, né? Ela vem falar sobre aquisição e distribuição de insumos, prevenção de carências nutricionais específicas, adequar, né, equipamentos, estrutura física, de acordo com a vigilância sanitária e nutricional, e garantir um processo de educação permanente sobre alimentação para trabalhadores de saúde. Então, assim, a gente tem uma política nacional de alimentação, só que ela funciona, ela faz com que o alimento chegue em quem precisa. E aí, a gente também teve um plano de ação aí da OMS para prevenir o controle de doenças crônicas. Bom, mas isso tem relação com a fome? Claro que tem. Como a Ana falou, quem tem fome come qualquer coisa. O que é mais fácil de eu fazer? Um arroz, um legume, uma carne que eu tenho que cozinhar, tenho que ter o óleo, tenho que ter o fogo, eu tenho que ter gás em casa, ou eu dar a bolacha industrializada que eu só abro e dou e a pessoa mata a fome. Então é um pouco além do que a gente só pensa, é comida, é comida. Não, comida não é comida. A comida não é para matar a fome, ela tem que nutrir aquela pessoa, né? A comida tem um significado, a gente é nutricionista, a gente sabe o quanto a comida traz um conforto, traz lembranças. E quando você fala sobre fome, isso dói demais, né, gente? Muitos hospitais já têm feito algumas ações para reduzir o desperdício nas suas unidades. Então, a gente não tolera um desperdício maior do que 5, 10% de comida, né? Porque, mas é pouca coisa em relação ao todo. Mas é comida jogada fora, é uma comida que você não aproveita. Então, é um olhar que a gente tem que começar a ter do desperdício. E a gente vê algumas políticas multissetoriais que falam sobre educação, sobre auxiliar o acesso à alimentação, né? Às vezes ligar o pequeno produtor a quem passa fome, mas ainda vamos dizer que funciona muito pouco na prática. E aí, eu começo a ligar com vocês com as consequências para a população. A gente não viu lá que as famílias que tinham criança foram as que mais sofreram com a insegurança alimentar. E quando a gente fala em criança, né, aqueles 1000 dias, né, que a gente fala, gente, desde que a criança está na barriga da mãe, tem esse cuidado. Aquela mãe que passou insegurança alimentar, ela tem o nutriente adequado? Ela formou um feto saudável? Começar por aí, né? Ela vai ter um leite de qualidade para oferecer para esse bebê? Aí a gente vê que, na verdade, esse desenvolvimento da criança, ela já começa com o potencial genético da mãe, que passou necessidades nutricionais, carências nutricionais, e é uma criança que já nasce geralmente baixo peso, né? Sem falar de outras questões que a desigualdade social traz. Uso de drogas, na gestação, né? Além de tudo isso.
E esse período crítico, ele tem uma ligação direta com o desenvolvimento cognitivo dessa criança, que tem, além de consequências muito próximas, a longo prazo também. Então a gente vê que essas crianças desnutridas, elas têm um atraso no desenvolvimento e acarreta assim um cuidado maior para que ela possa se desenvolver ao longo do tempo. E o nível socioeconômico, o contexto familiar, sim, atuam como mediadores. Quando a gente vê que é uma criança que tem uma rede familiar melhor, ela se desenvolve melhor. Uma criança que passou por esse tipo de necessidade tem um estado nutricional pior e também um desenvolvimento cognitivo pior. E com câncer, o que tem a ver? Lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa lá que eles diminuíram foi o quê? Legumes, né, verduras e frutas. Onde a gente acha antioxidantes? Por mais que tenham agrotóxicos, né, Ana? É onde a gente encontra. Então, é uma família que começou a diminuir o consumo de alimentos que poderiam ser protetores para o câncer. E aí a gente fala sobre esse documento que é super bacana, que o INCA traduziu para a gente. Se vocês puderem baixar também, vale muito a pena, quem gosta, né, de oncologia. Que ele fala o quê? Exatamente sobre esse framework. O que a gente fala sobre a recomendação para prevenir o câncer? Dieta rica em cereais, integrais, legumes, verduras, frutas e leguminosas. Peso saudável. Peso saudável é uma coisa, né, gente? Composição corporal saudável é outra, mas alguém que está em segurança alimentar não tem nenhum nem outro. Fisicamente ativo. Você acha que a pessoa tem condição de pensar em atividade física se ela não tem o que comer na mesa? Ela já reduziu frutas e legumes, né? Porque é muito caro de comprar, não tem condição de ter o acesso. E o que ela começa a se alimentar? Aquele macarrão instantâneo. O que doam para essa pessoa? Alguém doa? A doação nem sempre é uma comida que ela pode fazer. Nem sempre uma cesta básica para ela consumir. Ela vai naquela loja que vende tudo baratinho e vai comprar o que é mais fácil para ela. O que ela não vai ter que manipular porque ela não tem todos os itens na mesa para fazer. Carne processada e carne vermelha. O que é mais barato, gente? O embutido ou uma carne fresca para cozinhar? Até nisso, né? Ela vai dar para essa criança bebida açucarada? Vai. Ela não tem fruta? Quando ganhar ainda, tá? Com sorte, no dia que ganhar, ela vai dar a bebida açucarada mesmo. Ninguém tem fruta para fazer suco em casa. Nem para comer fruta pura. Ela vai consumir... E vai ser uma mãe que vai amamentar adequadamente, ela não tem energia nem para si. Imagina para fazer um leite para a criança. Então, quando a gente fala sobre essa desigualdade social, ela tem um impacto a muito longo prazo em relação à alimentação da população, em relação às doenças crônicas que podem surgir. A gente fala muito sobre obesidade sarcopênica, porque geralmente, se você for ver a população de baixa renda, é uma população acima do peso, mas com uma composição corporal muito ruim. Hábitos alimentares muito ruins, porque o acesso à alimentação não é bom para essa população. E aqui é um outro framework também da AIRC, e você vê que na nossa parte, falando sobre a desigualdade social, é bem em relação ao sistema alimentar, que é aproveitar essa cadeia de abastecimento e as ações em todos os setores para promover a saúde. É onde a gente pode atuar com maior força. A gente, como nutricionista, tem que olhar para a política pública, não pode ter preguiça de ler uma política pública, a gente tem que estar mais ativo em relação a isso, seja para uma política pública nacional como a gente tem, ou para a gente brigar por acesso melhor aos nossos pacientes com dietas especializadas e suplementos, tá? Enquanto a gente só for para congresso e achar que a gente vai ganhar amostra de suplemento, caneta, a gente não olhar com um olhar diferente em relação à nossa parte social como nutricionista e como profissional, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. E aí, eu fiquei muito feliz quando a gente viu a declaração de Viena, né, que aconteceu no ESPEN, não sei se vocês viram, que viu o cuidado nutricional como um direito humano. Então, o que ela preconiza? Né? Que essa política pública deve fazer, sim, fazer efetivo o direito à atenção nutricional como um eixo fundamental. A educação e a pesquisa na nutrição clínica é um eixo necessário para cumprir um direito à assistência nutricional. Princípios e valores éticos em nutrição clínica, incluindo equidade, atendimento e acesso ao cuidado. Quantas de nós trabalhamos em locais que a gente é 1 para 40 pacientes? Quanto a gente não consegue fazer porque a gente não tem estrutura adequada para isso? Isso tem a ver com desigualdade social, né? Quando você trabalha num hospital, às vezes, que não tem um hospital que não é privado, que não tem um incentivo de outros locais, você é sozinha. É uma nutri que faz produção clínica, ela faz ambulatório e também faz a internação. E aí você vai se desdobrando em tudo e às vezes não consegue fazer nada, não por falta de vontade, mas por falta de estrutura. Esse cuidado nutricional, ele requer sim uma cultura institucional, não adianta a gente querer fazer nada sozinha, né?
Minhas mensagens finais, então. A desigualdade social e o acesso à alimentação, eles têm um impacto profundo na saúde da população a curto e longo prazo. A gente precisa, sim, de parceria entre a sociedade civil, organizada e instituições para monitorar que não ocorra nenhum retrocesso e que a gente possa conquistar um pouco mais com esses pacientes. Lamentar não traz mudança, a atitude sim traz. Então, convido vocês a disseminarem conhecimento, a irem atrás de políticas públicas, de participarem quando a gente coloca alguma coisa para a população dar opinião, porque só assim a gente consegue mudar a realidade do nosso paciente. Muito obrigada, esse aqui é o meu contato e fico à disposição. Marcos, vai usar, esse aqui eu vou desligar. Perfeito, Si. Extremamente importante sua fala e, infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Meninas, queria agradecer muito, muito, muito a apresentação de vocês. Foi uma mesa muito rica. Que pena que ficou para o finalzinho, o tempo está curto, a gente não vai conseguir abrir para perguntas novamente, mas muito obrigada mesmo. E gostaria de chamar a Bianca, para fazer então o nosso encerramento. Boa noite. Gostaria novamente de agradecer a presença de todos, destacar algumas das ações do comitê. Então, durante o ano todo, a gente tem várias ações dentro da Abrale para divulgar cada vez mais a nutrição no cenário da oncologia. Eu agradeço muito a todos os palestrantes, principalmente os palestrantes que se desdobraram para estar aqui hoje, como é o caso da Ana, que veio com a bebezinha dela, o Daniel, que está com um bebê super pequeno em casa e entrou ao vivo, e também todos os outros palestrantes que se disponibilizaram para estar no nosso painel. Agradecimento especial para o pessoal da Abrale, para a Mel, que acredita muito no trabalho da nutrição, Fábio, Merula e todo mundo que participou e estava aí por trás dos panos para ajudar a gente a construir um pouco mais esse nosso cenário da nutrição. Muito obrigada e nos vemos ano que vem. Obrigada.